quando se faz um contrato de locação, quais são os principais cuidados que tanto o locador como o locatário devem ter? Ele deve, o locador, fazer uma boa seleção com a pessoa que vai entrar no imóvel dele, né? A locação não termina na assinatura do contrato. A locação continua e é necessário que o sujeito siga olhando se o imóvel está ok, se o inquilino está cuidando bem do imóvel, fazendo vistorias, né? Fazendo um laudo antes de o inquilino entrar, na saída fazer outro laudo para ver o estado do imóvel. E essas são algumas formas básicas de defender o seu patrimônio, né? Da parte do inquilino, eu diria que o inquilino residencial, ele procure um imóvel que ele possa pagar, que realmente a lei endureceu. Ele tem que procurar, eventualmente, uma assessoria jurídica, não é? É importante saber o que está assinando, não é? O que não acontece no dia a dia, não é? Especialmente essa recomendação, eu diria que é para os imóveis comerciais, os imóveis não residenciais, porque faz muita diferença você ter uma assessoria jurídica quando você é inquilino de um imóvel com a finalidade não residencial, não é? Existem cláusulas, existe a questão da vigência do contrato, o tempo de contrato, existe a possibilidade do ponto comercial? Não existe, isso tudo depende do tempo do contrato escrito, vai se registrar esse contrato no registro de imóveis ou não vai? Quer dizer, são itens importantíssimos para o inquilino. E se o inquilino consegue, por exemplo, um ponto comercial, muitas vezes ele tem que pagar luvas, ele está agregando patrimônio para a empresa dele, ou para o negócio dele, né? Então, realmente existe essa preocupação da parte do inquilino do imóvel não residencial, ela deve existir com relação à redação do contrato. Olhando por um outro lado, dentro dos cuidados do locador, pode acontecer de, por exemplo, alguém fazer uma locação, locar um imóvel comercial para um determinado fim e aquele fim não ser respeitado por alguma razão. O locador, ele corre algum risco de ser responsabilizado por algo que o locatário faça? Se houver uma infração que gere uma penalidade perante a prefeitura, por exemplo, a prefeitura vai contra o proprietário, que em regra é o locador. E o proprietário ele vai se esvaziar o leque de argumentação, de defesa perante a prefeitura. Ele talvez ele vai ter dificuldade de se defender. E ele depois teria uma ação regressiva contra o locatário, que foi quem gerou o problema, não é? O que se recomenda para evitar isso? O que se recomenda é fiscalize a execução do contrato, ou seja, fiscalize o que o seu inquilino está fazendo lá, fiscalize se ele pode atuar naquela forma, naquele local, se é passível de alguma penalidade, né? Para que não haja esse problema posteriormente, né? E eu vou além. Mesmo no que se refere aos encargos da locação, como por exemplo, o IPTU, o inquilino, pela lei, o IPTU é despesa do proprietário, é despesa do, no caso, o locador, aí, quando é o proprietário. E o que acontece? Mas é possível transferir essa responsabilidade para o inquilino, não é? Então, por meio de uma cláusula contratual, se faz a transferência dessa responsabilidade para o inquilino, não é? Muito bem, assina-se o contrato, recebe-se o aluguel em depósito em conta e o IPTU está lá na mão do inquilino para efetuar o pagamento. O inquilino não faz o pagamento, vamos supor que não faça. Depois de 3 anos, sei lá, depois de um tempo, o senhor recebe uma citação numa execução fiscal por não pagamento de IPTU. Comum, muito comum de acontecer. Por que isso acontece? Porque o proprietário ignora como está o andamento dos pagamentos de IPTU. E a prefeitura vai contra o proprietário. Como fazer
para mitigar esse risco ou eliminar esse risco. Ou se contrata uma administradora de bens que vai fazer o pagamento de todos esses encargos, condomínio, IPTU, e vai lançar um boleto para o inquilino com todas essas despesas discriminadas. O inquilino paga o valor cheio, né? E a administradora faz o pagamento. Ou você mesmo faz isso. O boleto, hoje, qualquer um faz o boleto pelo Bankline. Faz um boleto e manda para o inquilino. Ou, se não, pede para fazer o depósito em conta do valor cheio. E o próprio locatário pode vir a fazer esses pagamentos como forma de garantir a não existência de passivos no futuro, não é? Certo. Então, isso realmente, quer dizer, lá na frente, quando aparecer essa execução fiscal, vai haver necessidade de contratação de advogado, vai haver necessidade de defesa e também de cobrança, né? De cobrança do inquilino dos valores não pagos. Agora que a lei mudou, como ficam os processos que foram feitos em cima de contratos e da lei anterior, e de contratos antigos? Essa lei, conforme nós falamos, ela trouxe alterações de direito processual e também no que se refere ao direito material, ou seja, a disponibilidade das partes em fazer o contrato, né? No que se refere ao processo, esses processos sofrerão a incidência dessa lei, em nossa opinião, né? Porque, em regra, as normas processuais são aplicáveis imediatamente, não é? Agora, vai caber ao judiciário se posicionar a respeito desse tipo de novidade. Já deve estar havendo alguns pedidos no judiciário em processos antigos para tentar enquadrar nessas liminares que foram criadas. E agora vamos aguardar, mas a rigor, sim. Se nós pensarmos de forma genérica, sim. Quer dizer, a dúvida vai ser, a lei vai valer retroativamente ou não? Não é bem retroativamente. O que acontece é que ela vai funcionar de agora para frente, porque o processo é uma sucessão de atos. O processo ele não é parado, ele é dinâmico. Então, nos atos subsequentes, a lei processual nova se aplica, certo? Uhum. Agora, isso não significa que nós vamos retroagir a incidência dessa lei ao início do processo. Certo, quer dizer, o que foi julgado e decidido até agora valeria de acordo com a lei então vigente. E o que será julgado a partir de agora vale de acordo com a nova lei. Sim. Doutor Paulo, eu acho que é isso. Obrigado, até logo. Chames TV tem o apoio cultural de Cato, consultoria em RH. Você está querendo mudar, não é? Com as consultorias da Cato você pode. Mude de profissão, cargo ou abra seu negócio com o planejamento e o treinamento da Thomas Case Associados. E se você quer mudar a estrutura de pessoal de sua empresa, conte com os programas de recrutamento e seleção da Case Consultores. Com 32 anos de sucesso em RH, garantimos a contratação de executivos talentosos. E os executivos mudam a carreira para melhor. História, cultura, religião, gastronomia, negócios festas. e a contribuição para o Brasil. Saiba tudo o que acontece na comunidade árabe brasileira. Na revista Chams. Chames TV fica por aqui. Muito obrigado por sua audiência. E lembrando que no próximo programa, no sábado, dia 27, nós comemoramos 1 ano no ar. Para celebrar essa data, nós teremos uma retrospectiva com os nossos melhores momentos e uma entrevista com Norberto Haddad, presidente da Cato, que foi o nosso primeiro entrevistado no nosso primeiro programa. Muito obrigado por sua audiência. Estaremos de volta aqui na TV aberta e em Guarulhos, na TV Guarulhos, canal 20 da NET.
عم بتضوي الشمس على الأرض المعزروة عم بتضوي الشمس والدنيا عم توقف عم بتضوي الشمس على الأرض المعزروة عم بتضوي الشمس والدنيا عم توقف